Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. E tem novidades, porque a partir de agora, toda segunda-feira, tem novo conteúdo para vocês aqui no canal do YouTube. A gente vai ter lives e hoje a gente começa falando sobre certificação de dispositivos. A gente sabe que é um tema muito recorrente que as pessoas buscam aqui no nosso canal, e até então a gente não tinha conteúdo específico e aberto ao público de forma gratuita a conhecer mais como é que funciona isso na prática. Então, o conteúdo de hoje, ele inclui a pauta, a importância e objetivo da certificação dos dispositivos, quais os equipamentos precisam de certificação Anatel. Talvez você tenha dúvida se, além de equipamentos, gateways também precisam de certificação. Aqui, agora, nesse vídeo. Será que só equipamentos GSM precisam da certificação Anatel? Como acontece a certificação por dispositivos que utilizam tecnologias de conectividade como Bluetooth, Zigbee, Wi-Fi? E sobre a homologação de dispositivos que usam redes de frequência não licenciadas, como Sigfox e LoRa. E quanto custa a certificação? Você que já tem seu device homologado, mas você vai colocar novos sensores, precisa homologar de novo? Você que faz importação de equipamento, e esse equipamento já foi homologado por outra empresa aqui no Brasil. Será que você precisa homologar de novo? O que é preciso ser feito? Para você que importa equipamentos para uso próprio, você não vai revender para outro, você vai consumir. Mas será que você também precisa homologar? Como é que a gente faz para economizar nas homologações? O que é a diferença de quando eu preciso homologar na Anatel versus homologações no Inmetro? Assunto, ele está imperdível para você que é desenvolvedor de equipamentos IoT, para quem compra devices, não cair em furada, você tem que saber o que exigir e o que procurar para adequar os seus equipamentos, e para importadores. A gente sabe que tem muitas empresas no Brasil que fecham exclusividades de fornecedores de equipamentos lá fora, então você precisa entender. Esse conteúdo, até então, foi uma reunião exclusiva do Masterfins, e agora vai ser liberado para você em rede pública. O Ricardo Franco, ele faz parte até hoje do Masterfins, porém, ele se apresenta nesse vídeo como empreendedor da Tex, e não é mais a posição dele. Hoje, ele é um dos líderes da Mobilogic aqui no Brasil, e ele cuida de toda a parte de engenharia e de pesquisa e desenvolvimento lá na Mobilogics. Então, fica a dica para você. E dá uma olhada na descrição, tem outras informações que possam te interessar, caso você queira participar de reuniões interativas como essa que você vai ver. E, na próxima segunda-feira, que é dia 19 de setembro, às 19 horas, também estaremos novamente. E dessa vez vai ser ao vivo. E a gente vai falar sobre desenvolvendo projetos IoT no Brasil. Eu vou receber um time de especialistas, que é o nosso consagrado mestre Newton Sebraga, do Instituto Newton Sebraga, sim, o Newton, que é uma referência mundial, os seus livros hoje apoiam a educação aqui no Brasil, tudo relacionado à eletrônica e seu ecossistema, como, por exemplo, mecatrônica e outros afins. Ele que faz livros com penetração em 150 países, vai estar aqui comigo, e também Tiago Lima, que é da Embarcados, outro canal que traz e fala muito da parte técnica. A gente vai falar sobre o lançamento do novo livro. Eu acho que você vai gostar bastante. Então, já coloque o programa aí na sua agenda. Segunda-feira, 19 horas, sempre tem conteúdo novo aqui para você no canal ou ao vivo. Obrigada. Não esquece de deixar sua curtida se fizer sentido o conteúdo que a gente vai passar aqui para você, para agregar valor e conhecimento. Obrigada.
Perfeito, obrigado, Thelma. Então vamos falar um pouquinho sobre a homologação Anatel. Então, antes de mais nada, né? O que é a Anatel? O que é a agência reguladora, né? A Anatel é a Agência Nacional de Telecom. Ela foi criada em 97, né? E nessa época em que ela foi criada, estava tendo aí um movimento no Brasil para a privatização da Telecom. Então tinham que se criar regras. Acho que eu estou vendo bastante gente aqui até mais experiente que eu, então vai lembrar certamente desse momento no Brasil. E aí o governo passaria a ter um papel não mais de provedor, porque na época, com o sistema Telebrás, o governo era o provedor único e exclusivo de telecomunicações no Brasil. Nesse caso, a ideia era o governo passar a ser o regulador apenas. E para isso ele fez uma coisa que eu achei muito inteligente, quero até tecer esse comentário, né? Ele criou uma agência, uma autarquia idônea e desvinculada do governo, tá? Isso foi obviamente, por sermos democráticos, né? Isso foi um fluxo natural, mas, por exemplo, eu percebi recentemente, quando teve o desligamento da televisão analógica, foi uma coisa recente, nós liberamos a banda de 700 MHz. Essa banda de 700 MHz, ela foi pleiteada pelo Exército Brasileiro, na época, no ano retrasado, se eu não me engano, para ser usado... Pode falar, Guilherme. Você está com o microfone mutado, Guilherme, não estou te ouvindo. Ricardo, eu tive curiosidade só. Quando começaram a ser criado esse modelo de agência no Brasil, acho que a Anatel foi a primeira, né? Por causa das teles, né? Eu acho que sim. Se eu não me engano, sim, porque a gente começou, o movimento de privatização mais forte começou com a Anatel, depois foi para a mineradora, se eu não me engano, a CSN foi privatizada, e depois foram para as concessionárias de energia elétrica, água, aí teve uma sequência de privatizações, mas se eu não me engano, a Anatel foi a primeira, sim. E esse modelo de agência deu muito certo. Ele é importado, mas deu muito certo, né? Eu particularmente, aí é um pouco de gosto, um pouco de opinião, eu particularmente acho que deu certo. Por que isso deu certo? Primeiro que o governo acaba se dedicando a fazer o que ele deveria fazer. Ele vai buscar o interesse coletivo das pessoas e não das empresas, tá? E o governo age como um regulador. O governo não é necessariamente o melhor órgão de tecnologia. Vamos trazer para um outro modelo, o americano. A SpaceX está lançando agora foguetes de forma muito mais eficientes do que o governo americano, que tem aí um know-how monstruoso. Então, fica claro que algumas coisas elas ficam melhor privatizadas desde que reguladas. Aí sim, eu acho que o governo tem que ter uma mão muito firme para manter essa regulação e buscar o interesse da população e não o interesse de empresários, né? Tá? Então tem que manter o equilíbrio. Desculpa, era curiosidade mesmo. Claro. Sem problemas. A gente queria que a Agência Nacional de Privacidade de Dados fosse também uma agência, né? Mas perfeito. Eu acho que seria muito bom, até porque, por exemplo, só concluindo, né, essa parte, e quando o Exército pediu a frequência de 700 MHz para uso militar, nós sabemos que o nosso atual presidente ele tem uma empatia muito grande com os militares. Então, se a Anatel fosse uma agência do governo, muito provavelmente isso seria endossado pelo presidente. Só que a Anatel é uma autarquia separada do governo e ela entendeu que não, que essa frequência, essa faixa de 700 MHz seria muito mais útil na comunicação SMP, que é Serviço Móvel Pessoal. Então, ela disse não para o governo e destinou essa faixa para a banda 28, hoje utilizada no 4G. Tá? Então, isso que é legal de ter uma coisa regulada pelo governo, mas não fazer parte do governo. Porque a Anatel não tem partido, a Anatel não tem... não vai ter aí nenhum interesse privado, mas ela tem que balancear, equilibrar todas essas coisas, tá? Em resumo, o modelo de agência, as agências são agências de Estado e não de governo, né? Exatamente. Elas transcendem governos, seus dirigentes têm mandatos. Perfeitamente. Transcendem, assim, são agências, eu gosto muito.
Eu acho que nossas agências precisam melhorar suas eficiências. Sim, sim. Não é perfeito. Mas eu gosto muito o modelo, é muito bom. O modelo... Eu penso como você, Guilherme. Ela não é perfeita, ela tem falhas, ela tem morosidade, ela tem vários defeitos, mas ela funciona bem, na minha opinião. Eu acho que é a mais democrática possível, tá? E aí o que acontece? Na Anatel também tem engenheiros, tem técnicos, óbvio, e eles definem toda essa subdivisão, regras, normas, eles que determinam o que nós chamamos de atos, para depois fazer as homologações, tá? Então, o que ela regula? Ela regula o serviço de telefonia fixa comutada, que é a telefonia fixa comum, radiocomunicação móvel, SMP, né, que é a rede celular, como nós conhecemos, radiofrequência, tudo for radiado pelo ar, qualquer coisa que emita um sinal de radiofrequência no ar, será regulado pela Anatel. Na verdade, funciona assim, se entrar no site depois eu passo uns links para vocês, qualquer radiação de frequência, acima de 9 kHz, até acho que 1 terahertz, tem uma norma, tem uma regulação, tem algum ato, algum tipo de controle, tá? Então, praticamente tudo passa por aqui. E diversos outros serviços de telecom. Então, isso é a Anatel, tá? Então, a Anatel não é privada, ela não é do governo, mas como o Guilherme mesmo falou, bem inteligente, é uma agência de Estado, tá? Aí, uma pergunta que o pessoal costuma fazer também, né? Como eu sei se eu preciso homologar um produto, tá? Vamos lá. Todos os equipamentos de telecom em geral precisam ser homologados. Então, todos aqueles que se ligam a uma rede de telefonia, de comunicação pública, todos aqueles que emitem algum tipo de radiofrequência, tá bom? Então, equipamentos eletrônicos, inclusive brinquedos. Sim, brinquedos também precisam ser homologados se eles emitirem radiofrequência. Aquele carrinho de controle remoto da Estrela de 1980 precisaria ter homologação Anatel? Sim, precisa ter homologação Anatel. O controle eletrônico do seu portão de casa precisa ter homologação Anatel, tá? Emite uma radiofrequência. Na verdade, a definição é clara. Se você faz uma transmissão de sinais, tokens, dados, sinalizações, ou qualquer outro meio de comunicação, seja ele transmitido pelo ar, por condutores elétricos, ou por condutores óticos, ou condutores de áudio, precisam ter homologação. Ou seja, basicamente tudo, tá? E uma coisa curiosa, mesmo equipamentos que não emitam radiofrequência podem requerer testes controlados pela Anatel. Por exemplo, fontes de alimentação. A fonte de alimentação do seu celular, a fonte de alimentação, vou dar um outro exemplo, o celular requer Anatel, mas a minha panela elétrica, panela de arroz elétrica sua, que não tem Bluetooth, não tem nada, se ela é ligada à tomada, ela precisa de uma homologação. A Anatel é quem regula a parte de segurança elétrica do usuário. Apesar de não ser de telecomunicações, ela que controla esse tipo de análise. Então, precisa de uma homologação Anatel para aquilo específico, tá? Quais equipamentos estão livres de homologação? Temos equipamentos que não precisam ser homologados na Anatel? Sim, a maioria dos equipamentos de análise e medição. Então, por exemplo, eu tenho um equipamento que analisa protocolo de comunicação da rede de telefonia fixa. Ele é plugado à rede de telefonia, ele emite e recebe dados, mas ele não faz parte da rede. Eu coloco como equipamento de teste, análise e medição. Coloco, analiso e tiro. Então, ele está livre de ser homologado. Pode falar, Guilherme. Desculpa. Não, fica à vontade. A ideia era essa mesmo. Uma vez a gente teve, foi antes até de eu estar seguindo mais, uma discussão com uma certificadora, que eu tinha um produto que emitia frequência numa determinada faixa, né? Mas ele tinha um módulo que ele só escutava numa outra faixa. Evidentemente, a certificadora queria certificar os dois, né? Certo. Certificar nos dois. Fazia parte do business dela, né? Mas, assim, na sua visão, não precisa desse caso.
Se eu só escuto, eu certifico o meu, apesar dele ter os dois, eu certifico na faixa e nas normas da faixa de frequência que ele usa para emissão. Perfeitamente. Não é nem a minha opinião. É bem claro isso nos atos da Anatel. Os equipamentos que só recebem dados de radiofrequência são todos livres de homologação. Então, por exemplo, receptores de parabólica, banda C, ele só recebe dados satélites. Nenhum receptor parabólica tem homologação. Aparelhos GPS veiculares, se for só GPS, só recebe dados, não tem homologação, é livre de homologação Anatel. Quer falar, Thelma? Quero. Isso quer dizer que os receptores do RFID, tanto ativo como passivo, precisam ser homologados. É que o receptor RFID não é só receptor, entendeu? Ele gera uma portadora, ou seja, ele emite uma radiação no ar, o tagzinho interfere nessa radiação e ele lê essa interferência. Como ele emite, então sim, ele é um emissor e ele precisa de homologação. Ele é um equipamento classe 2, que nós chamamos, de radiação restrita. Está sujeito a homologação Anatel, sim. É uma dúvida, Zé Almeida aqui. Ô, José Almeida, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom, como é que você está? Uma dúvida bem. rápida, tá? Manda lá. A gente está falando de certificação de emissão, né? Mas tem outras certificações que a Anatel às vezes pede. Por exemplo, se tiver uma saída de linha telefônica, você tem que certificar para telefonia ou telefonia IP. Você pode precisar de uma certificação de compatibilidade, mesmo que você não emita. Porque você pode gerar ruído mesmo não emitindo, emissor não intencional, né? Então depende um pouco da certificado da OCDE, né? A OCDE pode achar que você precisa de algumas outras certificações não relacionadas à RF. Beleza, José Almeida, bem colocado, tá? Na verdade, funciona assim. Todo equipamento que estiver ligado a uma rede de comunicação pública precisa de certificação Anatel. Se for conduzido, que a gente chama, que é ligado por fio, tá? Tá. Porque sim, ele pode gerar interferência na rede, ele pode gerar impedâncias, ele pode gerar atenuações. Então sim, ele, mesmo que ele seja só de ouvir, só de escuta, mas se ele for ligado a sistemas de comunicação público, linha telefônica, redes de enlace, backbone, que seja público, ele precisa de homologação. Ele só estaria livre de homologação se ele fosse equipamento de análise e teste, onde ele não fica pendurado na rede, não é um elemento da rede. Você pendura, analisa, testa e tira. Aí sim. E os equipamentos de radiofrequência, de recepção, todos são liberados. Eu estou lendo aqui, tem um pessoal tímido que eu acho que prefere que a gente lê, mas fiquem à Por favor. vontade. Se vocês quiserem perguntar, o Fred, essa parte de segurança elétrica não é certificada pelo Inmetro? Não, segurança elétrica é certificada pela Anatel. Eu vou falar, eu vou mostrar um caso de segurança elétrica daqui a pouco. Tá. As placas com ESP32 e Rádio LoRa vendidas no mercado precisam ser homologadas para uso de experimento em pesquisas de doutorado? Então, vamos lá. Aí é bem interessante. Olha essa terceira, esse itemzinho aqui, ó. Equipamento artesanal de uso próprio pessoal que não seja categoria 1, 2 ou 3. Então vamos lá. Se eu tiver um equipamento, rádio LoRa, que não utilize uma rede pública e esteja com limites de radiação abaixo de... o LoRa subgiga, acho que é abaixo de 1 watt, se eu não me engano. Agora não lembro, isso aí tem várias normas. Para uso experimental, eu não preciso de homologação. Tá? Estou livre de homologação. Se eu for usar uma rede pública, NNet, ATC, aí eu preciso homologar. Para uso experimental, tá? E mesmo assim, qual sugestão que eu dou a vocês? Você não pode vender esse equipamento, você não pode colocá-lo numa rede pública e você não pode ter esse equipamento em quantidade. Se eu tiver 1000 equipamentos de uso experimental, não é considerado uso experimental, tá bom? Então, o que vocês teriam que fazer? Minha sugestão, entrar em contato com o OCDE e enviar essa pergunta ao OCDE. Depois, nos próximos slides, vocês vão entender como é o OCDE. E essa OCDE vai te mandar um e-mail dizendo exatamente isso. Porque eu já ajudei um
um doutor da Unicamp aqui a fazer isso. Aí, muito bem, passou o experimento dele, esse equipamento dele, ele quis comercializar esse equipamento. E veja, quando eu falo comercializar, não é só vender equipamento. Uma pergunta que o pessoal me faz, já vou responder. Eu não vou vender o equipamento, eu vou usar o equipamento para eu fazer prestação de serviço. Então, é para consumo próprio. Sim, você precisa ter homologação Anatel para consumo próprio. Tem casos muito específicos onde você está dispensado de homologação em equipamentos que transmitam. Você tem que provar que ele é experimental, você tem que provar que ele é protótipo e que ele tem fins acadêmicos ou científicos. Mesmo assim, as OCDs vão brigar. Você vai ter que dar uma bela justificada. A gente precisou. Legal. Walter, Fred, dá um alô se foi respondida a pergunta de vocês. Gustavo, da Tecnel. Os equipamentos de internet das coisas, como que é a relação com o uso do Zigbee? E se basta homologar o gateway, usa a mesma homologação para os end devices ou tem que homologar os end devices também? Putz, aqui é uma coisa bem curiosa. Funciona assim. Se você transmite, você tem que partir do pressuposto que é o seguinte: você irradia, você transmitiu algo no ar, você vai precisar de homologação. A grosso modo, você sempre vai precisar. São casos muito específicos, você está liberado de uma homologação. Então, de forma geral, pense em homologá-lo, tá? Mesmo que, se você utilizar o mesmo módulo, no caso do Zigbee ou do ESP32, eu conheço, são equipamentos que são módulos, tá? Se eu utilizar o mesmo módulo e esse módulo for homologado, quem homologou o módulo tem que me ceder os direitos de uso do teste para que eu não precise repetir aqueles testes. Isso é muito comum com fabricantes. Então, por exemplo, eu fiz alguns projetos com GSM e eu utilizei modems de uma marca X. Não vou falar nenhuma marca, mas de uma marca X bem conhecida. O que esse fabricante fez? Ele homologou o módulo, ele me cede, ele me dá um documento, me cede os testes, eu apresento isso na Anatel. Eu não sou dispensado de homologar, mas eu sou dispensado daqueles testes. E numa homologação, a parte mais cara da homologação são os testes em laboratório. Então eu faço a minha homologação me aproveitando daqueles testes fornecidos pelo fabricante. Aí, já respondendo algumas perguntas que normalmente me fazem. Eu trago um equipamento da China do mesmo fabricante que o meu concorrente. E meu concorrente já homologou. Eu posso usar a homologação dele? Sim, se ele te der uma carta autorizando isso. Tá? Aí você vai ter que fazer sua própria homologação se acreditando dos testes dele. Se você conseguir esse acordo com seu concorrente, muito que bem, você pode se acreditar dos testes. Isso é muito raro acontecer, então é muito comum eu ter o mesmo equipamento homologado 3, 4, 5, 6 vezes e cada vez eu tenho que fazer todo o processo completo por não ter essa cooperação. Beleza? Eu vou indo, mas vocês podem perguntar, tá bom? Rinaldo quer falar. Oi. Pode falar. Só para complementar o que o Ricardo falou, na empresa onde eu trabalho, a gente já fez isso. A gente pediu uma certificação do fabricante chinês, certo, do módulo, então vocês já deduzem qual pode ser, né? E eles forneceram para nós e a gente conseguiu homologar o nosso equipamento na Anatel, tranquilamente. Beleza. Mas aí, Rinaldo, então, complementando a sua ainda, como ele te deu homologação do módulo, você ficou liberado dos testes de emissão radiada e emissão conduzida. Exato. Mas, por exemplo, como você encapsulou o módulo dele em cima de um novo produto seu, você teve que fazer o de segurança elétrica de novo. Sim, porque sim. você colocou, então você não fica dispensado da homologação. Você é exonerado de alguns testes. Só para o resto do pessoal entender. Então você é exonerado de alguns testes. Que são os mais caros, você tem razão. Perfeito, Ricardo. Isso você vai explicar nessas categorias, é isso? Não, aqui o que eu quero passar bem rápido, tá? Tá. Então, mas sim. Ricardo, falando, então a Anatel aceita homologações de laboratórios do exterior. Existe uma padronização mundial? Não. Ela aceita homologação de laboratórios acreditados pelo Inmetro.
Então, ela tem uma lista de laboratórios no Brasil que são acreditados pelo Inmetro e você tem que fazer os ensaios nesse laboratório. O que acontece é que alguns laboratórios, para algumas classes de equipamentos, por exemplo, drones, as normas de drones são muito parecidas com em outros lugares e a classe de equipamento que não usa redes públicas, então ela aceita alguns testes feitos em outros laboratórios também acreditados, mas não são todos. Quando você entra, por exemplo, rede celular, você não tem boi. Tem que fazer no Brasil com normas, um laboratório acreditado pelo Inmetro. Depende da classe onde você entrar. Tá bom? Vamos lá, porque homologar... Ricardo, só um comentário de uma experiência Opa. que o Eduardo está falando. É uma experiência que eu tive e que às vezes vem acontecer, né? Quando você vai fazer algum tipo de homologação, seja ela qual for, né? E quer usar relatórios ou autorizações ou mostrar que já foi homologado fora do país, o problema é que o que a Anatel diz, quando não aceita, é que os testes que foram feitos lá fora, né, não batem com os testes feitos aqui. Em outras palavras, os testes feitos aqui não estão, digamos, atualizados, não são os últimos testes, né? E lá fora, às vezes, estão mais avançados, já tem novos testes sendo feitos. E aí eles não aceitam e aí tem que refazer todo o teste aqui sem considerar os testes lá fora. É quase isso. É quase isso. Não é questão de lá fora ser mais avançado ou não. A questão é que existem normas diferentes para países diferentes. Por exemplo, vamos falar de uma norma que está no slide agora. Muita gente me pergunta isso. Banda livre, banda não licenciada. Se vocês nunca ouviram falar disso, eu vou explicar rapidamente o que é. Nós temos algumas faixas de frequência que elas são... Eu posso fazer transmissões nessa faixa de frequência, eu não preciso pagar uma autorização da Anatel. Isso são as bandas não licenciadas. Então, por exemplo, o seu equipamento de Wi-Fi na sua casa, ele está aqui, ó, 2.4 GHz. É uma banda livre. Qualquer um pode usar essa faixa de frequência sem pagar nada para a Anatel, tá? É uma banda livre, eu uso à vontade, tá? Essa faixa de 2.4 GB, ela está, até onde eu sei, em todos os países do mundo, até onde eu sei, não tenho certeza, mas praticamente todos os países do mundo aceitam essa banda de 2.4 GB. No entanto, essa banda de 433 MB aqui, não são em todos os países do mundo. Nos Estados Unidos, a banda de baixa frequência é 315 MHz. Então, por exemplo, um equipamento testado nos Estados Unidos para a banda de 315 MHz está fora das normas Anatel. Então, não serve aqueles testes feitos lá fora. Entendeu? Outra coisa que muda muito é que, além da distribuição de frequência, a distribuição de espectro que nós chamamos, os níveis de radiação, amplitude, tempo que eu posso ficar ocupando um canal, todos esses pequenos detalhes são muito diferentes. É quase impossível a gente ter isso perfeitamente igual em todos os países. Então não é questão de que lá é mais avançado ou menos avançado. A questão é que lá é diferente. E aí, por isso, esses testes que são feitos com uma ótica não servem para nós. Esse é o problema. Por que os drones normalmente servem? Porque estão na faixa de 2.4 GB, aí o teste é o mesmo. Aí por isso que esses testes normalmente eles aceitam, tá? Você só paga as taxas da Anatel, mas você não precisa entrar em laboratório, se ele tiver um teste lá fora, tá? Mas para todo o resto não é só questão de ser mais ou menos avançado. E uma informação curiosa, eu faço muita homologação com equipamento da China, e eles reclamam muito de o quão severo nós somos no Brasil com as exigências de radiação. Eu vou mostrar alguns casos de falha, e de fato eles falam, é muito ruim fazer como produtos para o Brasil, porque vocês são muito exigentes com isso. E nos Estados Unidos, por exemplo, eles são um pouco menos exigentes, não quer dizer que seja pior, tá? Só quer dizer que eles têm outras regras. E outro fato curioso, as normas brasileiras, elas são normalmente muito espelhadas nas normas europeias. Então vocês vão ver que não bate muito com os devices americanos, por exemplo, tá? Agora, vamos voltar aqui, que isso aqui é um tema que normalmente o pessoal tem muita dúvida. Então vamos lá, Ricardo.
o meu equipamento fala em espectro não licenciado, banda livre. Então, por exemplo, o Zé Almeida estava falando agora conosco, eu sei que o Zé Almeida é da WND, e ele tem os devices Sigfox. Os devices Sigfox, eles falam em rede aqui, ó, não licenciadas, na casa dos 900 MHz, tá? Então, pode falar, Thelma. Tem já pergunta do Vamos Ló. lá. Então, uma das perguntas era, trabalha em 916 MHz, o LoRa. Certo. Livre de homologação e o Walter complementa. No caso de LoRa nessa faixa, eu pensei exatamente isso. Então, e aí? Como é que é isso aí. Então, vamos lá. Então, a gente não pode confundir, né? Alhos com bugalhos. O fato de você ter uma banda livre não quer dizer que é uma bagunça, não quer dizer que cada um pode fazer do jeito que quiser, tá? Você não paga para usar o espectro. Como assim? As operadoras de telefonia celular, elas estão na faixa de banda licenciada. Então, a Anatel faz um leilão, as operadoras põem uma bica de dinheiro nesse leilão e adquirem a outorga daquela faixa de frequência. Então, ninguém mais, além delas, pode usar aquela faixa de frequência. É uma banda licenciada. Quem tem licença pode usar. Quem não tem licença não está autorizado a usar. Qual que é a vantagem de eu ter uma banda licenciada? Eu tenho controle total sobre aquela faixa de frequência. Eu sei quantos devices tem, quantos não tem. Não pode ter ninguém transmitindo lá, então eu tenho uma faixa mais limpa, tá? Bandas não licenciadas. Qualquer um pode transmitir, desde que cumpra as regras. Tem regras para usar essas bandas não licenciadas. O que são essas regras? Para a gente ser mais objetivo. Potência, quanto eu posso pôr de potência naquela banda e o tempo de uso. Eu posso ficar ocupando aquele canal como se ele fosse só meu? Não. Tem regrinhas. Eu posso fazer bursts de 100 milissegundos por até 2 segundos, e aí cada faixa tem sua regra, tá? Aí, muito bem. Só que ela é livre. Eu posso usar sem ter uma outorga. No entanto, todos os devices que irradiam nas bandas livres precisam ser homologados pela Anatel. Para quê? Para garantir que ele está cumprindo essas regras. Então, respondendo à pergunta, sim, os seus devices de banda não licenciada, todos precisam ser homologados. Os gateways, os endnodes, os módulos, todas as suas variações de hardware. Transmitiu, irradiou, homologou. Tá? Isso são as bandas livres. Aqui no Brasil, nós temos 4 faixas de bandas não licenciadas. E cada faixa tem uma regra e uma aplicação. 400 mega, portão eletrônico, chaveiro de carro, painel, alguns sensores de painel de alarme, vários pequenos dispositivos trabalham na casa dos 433 megas. 900 mega, os antigos telefones sem fio, agora todos esses devices LoRa, Sigfox, eu já vi alguns devices Zigbee, também 900 mega, apesar de ser mais comum em 2.4 GB, tá? 2.4 GB, Wi-Fi, Bluetooth e algumas outras coisas, 5.2 GB, o novo modelo de Wi-Fi e alguns rádios enlaces não licenciados, que a gente faz comunicação ponto a ponto. Todos esses utilizam essas frequências aqui e tem suas regrinhas. E os devices têm que ser homologados, tá bom? Pode falar. Não, eu vou deixar para depois, que Tá. como você falou de controle, quero saber como que a gente pega esses aparelhos que estão não homologados comercialmente espalhados em uso. Tá. Vamos lá. Equipamentos que não sejam de outros produtos. Uma das coisas que ela quer fazer, os equipamentos que sejam secundários não interfiram nos equipamentos primários. Ou seja, mesmo esses equipamentos que estão fora da sua... que estão na banda livre, eles não podem irradiar em outras frequências. Por isso, eles precisam ser homologados. E fontes de alimentação, por exemplo, principalmente fonte chaveada, ela também precisa ser homologada por conta de segurança elétrica e espúrios irradiados. Equipamentos de telecom, por que a gente homologa? Para garantir o perfeito funcionamento do equipamento, garantir a segurança do usuário e garantir a funcionalidade da rede. Esses são os principais motivos que a gente homologa equipamentos. Tá bom? Então vamos lá, pessoal.
Tipos e categorias de equipamentos. Então, vamos lá. Categoria 1. Categoria 1, telefones celulares, todos os dispositivos que, de fato, vão gerar a sinalização e a comunicação. Tá? Todos esses devices, independente da rede, da frequência, todos eles vão precisar de homologação. Tá? Categoria 2 são os equipamentos acessórios à sua transmissão. Então, por exemplo, antena. Antena também precisa ser homologada. Então, eu tenho um dispositivo e eu atachei aquela anteninha na ponta. Se você homologou o seu dispositivo e não homologou a antena, você está irregular. O que é muito comum é o pessoal homologa o conjunto device mais antena, e aí você tem uma homologação única. Mas aí o seu device sempre precisa ser vendido com aquela antena. Tá? Se você vende uma antena como um acessório, aí ela precisa ser homologada independente do resto do dispositivo. Tá? Equipamentos de automação e radiofrequência são categoria 2. Outra questão de equipamentos de categoria 2, a grosso modo falando, tá? Todos os equipamentos de categoria 1 que vocês perceberam aqui, ó, todos eles utilizam redes públicas. Então você vê um equipamento que utiliza uma rede pública, sempre será, em geral, será a categoria 1, tá bom? Então, o seu celular, o seu repetidor, o seu rádio, qualquer device que acesse diretamente essa rede pública, normalmente ele é categoria 1, tá? Ricardo, uma dúvida. Pois não. No slide aí sobre a categoria 1, o último item é modem. Certo. Então, se tiver algum dispositivo que eu conecte por fio a um modem que já está homologado, esse meu dispositivo eu preciso certificar também? Bem colocado, isso é bem interessante. Vamos lá. Se o seu dispositivo não acessa a rede pública, você não precisa. E não irradia, você não precisa homologar. Tá? Mas se ele for vendido separado do modem, se você encapsular o modem dentro do seu gabinete, vender aquilo como um novo device, aí você precisa homologar todo mundo. Tá? Então, vamos trazer para o antigo US Robotics 56600 em cima da mesa, era um dispositivo apartado. Eu precisava homologar só o dispositivo, o resto do device não. Tá? Okay. Agora, se você pega o módulo de um modem Constellation, solda na tua placa, aí você tem que homologar todo mundo. Só que você se acredita dos testes do seu fabricante, caso ele o tenha feito. Tá? Obrigado. Nada. Agora é curioso, existe uma briga de algumas OCDs, eu já vou entrar no mérito do que é isso, que elas pensam assim, que eu não... Se eu estou pegando um modem, encapsulando no meu produto, eu não poderia mais me acreditar desses testes. Por quê? Porque o meu produto pode fazer com que o modem se comporte de uma forma diferente, por exemplo, mudando um stack, mudando uma pilha, e aí aquela homologação daquele firmware original já não seria mais válida, por exemplo. Então existe uma briguinha entre algumas OCDs, aí você faz as suas justificativas, normalmente tem passado, mas eu já vejo uma movimentação de algumas OCDs querendo mexer nisso. Categoria 3, cabos de fibra ótica, conectores de cabo, transmissores de sinais de rede móvel. Ou seja, veja bem, eu tenho uma antena, eu tenho o conector que eu plugo na antena, o cabo de descida, drop, e eu tenho o meu gateway. O conector que eu plugo na antena é um dispositivo de categoria 3 que precisa ser homologado na Anatel. Eu tentei ajudar uma empresa, não tivemos sucesso, onde ele tinha um reforçador de sinal celular, era aqui na cidade de Campinas, e aí o que aconteceu? Era uma fábrica grande e o sinal celular era muito ruim, então foram instalados 3, 4 reforçadores de sinal celular. E esse sinal celular pegava o link de uma Airb. Muito bem, o que aconteceu? Depois que foi instalado o sistema de reforçador homologado na Anatel, houve um problema na Airb, houve um congestionamento, que a Airb não estava dimensionada para aquele novo fluxo, e a Airb capotou, ficou 2 dias capotada sem uma comunicação adequada. O que aconteceu, a operadora obviamente ela identificou o motivo, foi atrás dessa empresa, e aí descobriu que ela estava com os reforçadores. Durante o processo, ela descobriu que o conector de uma das antenas IAG, que fazia o link com a Airb,
não tinha homologação. E aí ela usou isso como argumento para dizer que, por conta disso, esse foi o motivo da queda da Herb, que ele gerou um tráfego, gerou um ruído, gerou um acidente, e como não tinha homologação, essa empresa foi corresponsável e teve que pagar uma multa para a Anatel. Foi curioso, porque como ele era um fabricante, ele não era um usuário, não era um cliente final, tentamos justificar de todas as formas, mas a única coisa que ele conseguiu foi negociar a forma de pagamento da multa. Não teve negociação para se eximir da multa. Tá? Então, sim, tudo é observado. O que acaba acontecendo com a Anatel, antes da gente entrar no processo, que agora eu vou explicar as personas disso aqui, o que acaba acontecendo é que é muito difícil a Anatel fazer a fiscalização. O Brasil é muito grande, então a fiscalização é muito complexa. E normalmente são denúncias, ou de concorrente, ou de pessoas, ou de alguém que está incomodado com algo. Então, existe um alto grau de impunidade, e aí as pessoas acham que algumas coisas não são obrigadas, mas sim elas são. Então, vamos entender um pouco o fluxo do processo. Tá? Então, nós temos... esse slide, deixa eu ver se consigo fazer um meio termo. Ah, consegui. Então, nós temos a Anatel, que é a agência reguladora. Tá? Abaixo, e ligada diretamente à Anatel, nós temos as OCDs. Então, o que são OCDs? São órgão certificador designado. Então, ela é uma empresa, tá, que é capacitada pela Anatel para fazer as análises e é quem vai atender os clientes, ou seja, nós consumidores que queremos homologar produtos com a Anatel. A Anatel não tem condições e capilaridade para atender todo mundo. Então, ela designa diversas OCDs que falam por ela. Tá? Então, as OCDs são nosso meio de comunicação via Anatel. Então, se eu quero homologar um produto, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar uma OCD. Existem várias OCDs, praticamente todas as grandes cidades têm OCD. Campinas tem algumas, eu sou de Campinas, então aqui a gente tem algumas OCDs. Tá? Então, a OCD é a nossa interface via Anatel. Tá? Muito bem. Aí nós temos os laboratórios. Os laboratórios, eles precisam ser acreditados pelo Inmetro. Então, eles vão ter equipamentos, condições especiais para realizar os testes. E alguém disse, o que ele medir é verdade, os equipamentos estão aferidos, todas as condições foram cumpridas, tá bom? Então, a OCD e o laboratório conversam bem fortemente. Normalmente não são uma empresa só. Existem alguns que são grupos de empresas. De um mesmo grupo de empresas, existe a OCD, existe o laboratório, mas é muito comum que eles sejam completamente separados, tá bom? Então, primeira coisa que eu devo fazer, qual que é o meu fluxo? Procuro uma OCD, eu vou submeter o meu produto à análise da OCD, ela vai enquadrar o meu produto. Então, deixa eu mostrar aqui um requisito técnico de uma OCD para vocês verem como fica. Aqui eu não tive tempo, viu, Thelma, de ficar cortando muito nomes, blá, 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 mas eu só quero que as pessoas tenham uma ideia de como é um processo, tá? Eu quero mostrar um teste, como foi feito e tudo mais. Então, vamos lá. Aqui, o que eu estou testando? Eu estou testando uma estação terminal de acesso, uma ETA do SMP. O que é uma ETA? É um dispositivo que é uma estação terminal de acesso, ou seja, não é um celular, não é um dispositivo móvel pessoal que fica no meu bolso. Ele é nesse caso, é um rastreador veicular, então ele é um dispositivo instalado que acessa o sistema móvel pessoal, ou seja, que acessa uma rede celular, tá bom? Aí, tem alguns macetinhos que quando eu vou fazer o enquadramento de produto, eu já informo a OCD para eu ser desonerado de alguns testes. Então, por exemplo, primeira coisa que eu informo, nesse caso específico, tá? Porque aqui cabe, eu não posso mentir. Alimentação, bateria veicular. Então, o meu dispositivo não é ligado à rede elétrica. Então, os testes de segurança elétrica vinculados à rede elétrica eu já estou dispensados, tá? O meu dispositivo possui porta de telecomunicações internas ou externas? Não. Modem direto, antena direto, operadora. Então, eu não tenho uma porta de comunicação onde eu falo com o meu irmão. Não tenho uma porta RJ45 LAN para eu falar com esse dispositivo. Senão, ele tem alguns testes que eu tenho que fazer nessa porta. Quais tecnologias o meu dispositivo faz? Aí, olha só uma coisa muito curiosa,
que é algumas coisas que tecnicamente elas não seriam possíveis, mas via de norma é possível. Então olha só, esse meu dispositivo ele fala GPRS. Para quem não sabe, o GPRS é um serviço de comunicação de dados que roda sobre o protocolo GSM. Então aqui eu tenho o GSM e aqui eu tenho o GPRS. Vocês podem ver que está flegado aqui, ó, a tecnologia GPRS, mas não está flegada a tecnologia GSM. Por quê? Porque tem uma norma da Anatel que diz que, para ela, GSM, o device GSM, é aquele que faz e recebe uma ligação de voz. E como o meu dispositivo não faz e nem recebe ligação de voz, ele utiliza o GSM para trafegar apenas os dados de GPRS. Então eu argumentei com a OCD, e aí tive que mostrar esquema elétrico, ó, não tem circuito de áudio, não tem microfone, não tem fone de ouvido, não tem plug de fone de ouvido. Tive que fazer uma argumentação, mas eu fui liberado dos testes de GSM. Então minha certificação fica um pouco mais barata, né? E o maior problema não é nem só o custo, mas eu fico desonerado de alguns testes que podem reprovar o meu produto, por exemplo. Então esse dispositivo ele é GPRS somente. Só que se você for um engenheiro, você vai perguntar, e como que eu posso ter o GPRS sem ter o GSM? É impossível, porque o GPRS é um serviço sobre o GSM, tá? Mas como a Anatel enxerga que eu não faço uma ligação de voz, então eu estou dispensado desses testes, tá? Aí eu faço uma argumentação junto à OCD. A OCD quer sempre encher isso aqui tudinho, tá? Quanto mais teste para ela, melhor. Mas aí a gente vai fazendo a argumentação. Mas veja... Não, isso deve ser muita gente. Como a IoT é uma coisa nova, muita gente está contratando pessoas sem experiências e estão pagando a mais porque automaticamente, né, na cabeça do engenheiro, o GSM tem que entrar no teste. Mas veja, ele não está totalmente errado, mas a gente aproveita a vírgula e consegue se desonerar de alguns testes, tá? Porque agora sim, tem detalhes. Se eu emitir e receber SMS, o SMS é um serviço do GSM, aí não tem como escapar. Então, é muito particular caso a caso. Eu tenho que pegar e analisar caso a caso para poder... a gente chama isso aqui de enquadramento. Eu vou enquadrar o meu produto junto ao OCD. Aí, algumas outras coisas que eu coloco. Sempre que eu posso, eu coloco. Estamos considerando que o ESC, o dispositivo sobre ensaio, né, não é destinado ao público em geral e não é instalado em ambiente de usuário. Por quê? Estou falando que é um equipamento instalado por técnico capacitado, ou seja, a minha mãe não vai pôr a mão no rastreador veicular. Ele está instalado por um técnico capacitado e oculto, sem acesso ao usuário. Porque aí eu me desonero de alguns testes de segurança elétrica que eu precisaria fazer caso fosse um dispositivo que o usuário tenha acesso. Tá? E aí eu tenho que colocar alguns avisos óbvios. Esse equipamento não é apropriado para uso doméstico, porque pode causar interferência, porque eu fui liberado de alguns testes, então eles não sabem alguns comportamentos. Aí eu vou enquadrando o meu produto. Aí depois que eu faço esse enquadramento, eu tenho que provar todas as características técnicas do device. Aí eles geram isso aqui. Isso aqui é o enquadramento de teste do meu dispositivo. Então a OCD, depois da gente discutir um pouco, ela vai dizer assim, o que você tem que fazer? Então eu vou ter que fazer o teste GPRS da 3GPP, parágrafo 2, vamos lá, item 12.1, parágrafo, tá, às vezes tem parágrafo, às vezes não tem, emissão de espúrio conduzida, e aqui ele classificou tudo. Eu posso discutir com a OCD ou não, não concordo, não concordo, eles vão, a gente discute e isso é definido. Todos os testes que eu tenho que fazer, quem classifica isso é a OCD. Então entendam, o laboratório vai ser um mero executor, ele precisa desse requisito técnico para executar todos os testes. Então, vamos lá, o que a OCD determinou para mim? Ensaio de emissão radiada, ensaio de emissão conduzida e ensaio de segurança elétrica, mas não é o ensaio inteiro, somente o item 10. Por quê? Como eu disse que o meu item não é acessível para usuários domésticos,
eu fui dispensado de vários ensaios de segurança elétrica. Mas o 10 não, que é o ensaio de temperatura, tá? Porque o meu dispositivo tem uma bateria, então esse eu não consegui escapar. Então, é assim que a gente faz, então, o enquadramento de um dispositivo. Ok? Então, fiz essa discussãozinha com a OCDE, gerou o requisito técnico, joga para o laboratório. Aí o laboratório vai fazer os ensaios. Ok? Então, vamos trazer alguns ensaiozinhos aqui. Espera aí. Ó, o ensaio, esse aqui são os ensaios mais comuns, radiada e conduzida. Desse device GSM, tá? Então, isso varia de equipamento para equipamento, mas esses são os mais comuns. Vocês estão vendo minha tela? Estamos vendo, tá em branca. Tem pergunta do Fred. Pode falar. Equipamentos que usam comunicação na rede elétrica PLC precisam ser homologados? Sim, precisam. Ele vai precisar ser homologado na telecomunicação, no espúrio e na segurança elétrica. Precisa ser homologado. E ele usa a rede pública, né? Ele está ligado à rede pública de distribuição de energia elétrica. Então vamos lá. Esse aqui é um laboratório, que é eu gosto muito desse laboratório aqui, tá? Mas eu trouxe 2 laboratórios diferentes para vocês verem como é um teste. Então eu enquadrei, agora eu enviei minha amostra para ensaio. Uma das coisas que eu gosto muito nesse laboratório, eu posso acompanhar o teste. Eu não posso interferir, mas eu posso acompanhar. Tem alguns laboratórios que não lhe permitem o acompanhamento. Então você deixa a amostra, você passa as orientações e depois você vai buscar. Esse daqui, eles permitem que a gente acompanhe, tá? Então, blá, 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 passa isso aqui, aqui. Então vamos lá. Esse aqui é um ensaio radiada. Então, olha só. Aqui está a norma. Então, lembra aquela norma que foi enquadrada? Norma CIRSP 22, tem todo um critério de enquadramento. O que esse laboratório fez aqui que é legal? Ela traça essa linha vermelha, que isso aqui são os limites. Durante a minha radiação, o meu dispositivo não pode ultrapassar essa linha vermelha. Aqui ele ultrapassou. Por que ele ultrapassou essa linha vermelha aqui? Porque aqui é a portadora que eu faço a transmissão. Portadora de 850 MHz. Ó, aqui eu estou em 850 MHz. Então, aqui eu posso ultrapassar. Somente aqui. Todo esse resto da linha aqui, eu não posso ultrapassar. Depois ele vai fazer um outro teste para ver se eu estou no limite máximo permitido de transmissão. Mas aqui é um teste de espúrio. Então, eu não posso atrapalhar outros dispositivos em todas as outras frequências. Esse é o principal motivo da homologação Anatel. Tá? Então, aqui ele fez na frequência de 850. Então, olha só. O meu dispositivo tem 4 tecnologias. 4 frequências. Uma tecnologia, 4 frequências. 850, 900, 1800, 1900. Porque eu disse isso no datasheet. Então, ele tem que testar as 4 frequências. Tá? 850, 900, aí 1800. Aqui não apareceu a portadora porque ela está acima de 1 GB, mas na verdade ele vai até lá, aqui o relatório não saiu, e aqui 1900 MHz. Tá? Então esse daqui foi um dispositivo aprovado. Ele fez o teste e passou no teste. Curiosamente, vocês podem verificar, o laboratório não disse se eu fui aprovado ou não aprovado. Ó. É uma coisa interessante, porque ele não diz aqui aprovado ou não, o laboratório testa. Aí eu pego esse relatório de ensaio, devolvo para a OCDE, os engenheiros da OCDE analisam e falam, você está totalmente dentro das regras, os máximos e mínimos, então você foi aprovado no teste de emissão radiada. É um dos testes mais chatinhos e complexos de fazer, porque tem muito equipamento que é emissão radiada, muito equipamento que reprova aqui. Vou mostrar um relatório de outro laboratório agora, tá? De outro dispositivo, outro laboratório, mas também do SMP. É legal para vocês saberem analisar, saber o que vem de resposta. Thelma, eu vi agora que a gente já deu 8 horas, como que tá nossos prazos, horários? Não, as nossas reuniões já faz tempo que não dura 1 hora. Então tá bom. Disponibilidade para continuar.
Não, eu tenho, mas já está no final, fiquem tranquilos. Eu me planejei para ficar mais ou menos em 1 hora, tá? Para não ser muito cansativo. Então aqui esse outro laboratório faz todas as considerações dele, blá blá blá. Aqui ele fez até um esqueminha de como funciona, depois eu vou mostrar para vocês umas fotos disso aqui, tá? E olha só, agora aqui tem um negócio interessante. Eu vou soltar o microfone, deve ficar um pouco ruim, mas a gente vai ver, olha só. Vocês estão vendo, vocês conseguem ver aqui? Vocês conseguem ver que eu passei da linha azul aqui, Sim. ó? Eu passei da linha. Em tese eu reprovei, tá? Mas isso aqui, na verdade, é o que a gente chama de escaneamento de pico, tá? Então, o que ele faz? Ele escaneia todas as frequências. Aqui ele faz uma marquinha vermelha lá para mim. O senhor está fora do limite. Aí ele vem aqui, ó, passou do limite, mas é a portadora. Aqui eu podia estar fora, beleza. Depois o que ele faz? Todos esses pontos que teve um pico muito alto, ele faz uma nova leitura e ele tira o que a gente chama de quase pico. Ele faz várias leituras em cima para ver se isso aqui não foi um espúrio muito rápido, acidental, ou se de fato eu estou transmitindo aqui. Na hora que ele fez as leituras dele, deu abaixo. Essa linha laranja que vocês estão vendo. E aí eu não reprovei. Mas esse equipamento é um equipamento que visivelmente está muito marginal, tá? Ali bem nos limites. Olha esse quase pico aqui, ó. Bem próximo do limite máximo. Mas passou, tá? Então esse daqui também foi equipamento aprovado. E aqui eu achei legal porque eu tenho esse quase pico aqui que eu queria mostrar para vocês, tá? Aí a gente tem um ensaio de imunidade. O que é imunidade? É o inverso. Em vez dele ler a radiação que eu emito, ele me bombardeia com radiação e vê se eu continuo me comportando adequadamente. O dispositivo ele pode cessar a comunicação, mas ele tem que conseguir restabelecer a comunicação sozinho, tá? E aí tem os testes, as tabelas, blá blá blá, tudo ok. Esse aqui foi beleza. Esse passou. Então maravilha. Esses são os 2 exemplos de ensaios radiada com sucesso. Vamos mostrar um caso de reprova para vocês verem como fica. Essa parte é muito chata, gente. É muito ruim quando você tem que chegar num cliente e falar, amigão, não passou. Porque a pessoa, o desenvolvedor, ele pode falar direto com o laboratório até ajustar o produto dele antes de procurar o ADC. Sim, é muito comum a gente fazer isso. É muito comum o que a gente chama de laboratório. Você aluga o laboratório dentro exatamente da regra, mas você comunica o laboratório. Isso é um ensaio de desenvolvimento. Então não vale para certificação, mas você valida tal qual fosse. Só que no momento de falar assim, passou, não valeu. Você tem que refazer o teste agora na condição de homologação, tá? Mas sim, é possível, sim, é muito comum isso, viu, Thelma? É muito comum. Agora, gente, esse aqui é um ensaio radiado aqui, ó. Esse dispositivo não passou, mas olha que absurdo. A minha portadora tá aqui, ó, 850 mega. E eu tenho aqui na casa dos 400 e poucos mega um pico de transmissão absurdamente alto, tá? Na verdade, ele mostra aqui, ó. Vamos analisar essa tabelinha rápida. Em 418 mega, eu tive o resultado de 94,7 dB microvolt por metro, quando o máximo era 47. Então eu tive aí... só para vocês terem noção, o ruído é maior do que a própria portadora de comunicação. Ou seja, a interferência que eu gerei é maior do que o canal que eu uso para me comunicar. De tão ruim que estava esse equipamento. E aí, olha a importância da homologação Anatel. Eu estou irradiando numa frequência que eu não poderia irradiar, 418 mega. Não é uma frequência livre, inclusive. Algum outro equipamento, imagina que seja um equipamento, sei lá, de suporte à vida, e eu estou irradiando na mesma frequência que ele, posso atrapalhar esse equipamento de funcionar, tá? Então, esse é um dos motivos da homologação Anatel.
Aí o que você faz? Volta para a bancada e arruma o problema, porque isso é um problema, não tem o que fazer. Tá? Ali, só para vocês entenderem, era um problema no filtro do PA de comunicação. Ali era a segunda harmônica, em 418 MHz. Ele estava gerando uma harmônica, só que ele estava realimentando o PA, o amplificador, então ela era realimentada e amplificada de uma forma brutal, por isso que estava gerando aquilo ali. Aí rearrumou a placa, na verdade tem que fazer layout de placa de novo, e aí corrigiu o problema. Tá? Agora vamos lá, dividindo mais um pouco de informação. Como que a gente procede com o cliente? Esse dispositivo era um fabricante da China. Tá? Então, o projeto não é meu. A gente fez análise, a gente ajudou o fabricante, mas eu não tinha solução para o problema. Então, nós tínhamos que comunicar o fabricante. Então, o que é comum a gente fazer? Eu faço um relatório para o meu cliente, onde eu tento ser bastante claro. Espera aí. Então, vamos lá. Aqui a gente fez o relatório em 2 línguas porque era um fabricante chinês e eu não sei escrever chinês, então foi em inglês mesmo. Aí o que a gente faz? Deixa eu só passar algumas coisas aqui que não podem mostrar. Não pode, beleza. Aqui. Primeira coisa que eu faço com esse fabricante. Amigão, quais foram as normas utilizadas? Porque ele está na China, nós estamos no Brasil, eu tenho que alinhar as velas com ele, tá? Quais foram as normas utilizadas? Todas as normas, todos os atos, eu mandei em anexo para ele essas informações. Qual é a faixa de frequência que podia, que não podia, aí eu mastiguei isso para ele também. Porque entregar para o cara um pacote de normas e falar, ó, cumpre essa norma aqui, é complicado. Então vamos lá. O que você deveria, onde você estava fora, o que era e o que deveria ser. Aí explicamos para ele, blá blá blá, fizemos algumas informações, definição de ensaio, como é feito o ensaio. O pessoal na China achou isso muito curioso. Pessoal, como assim você vai num laboratório? Você não homologa na sua operadora? Porque em alguns lugares nos Estados Unidos, por exemplo, você homologa o dispositivo com a operadora e não com a agência. Porque tem agência também, mas a homologação da operadora normalmente é mais severa. Tá? E aqui no Brasil não. Você homologa na agência e aí as operadoras todas têm que ser compatíveis. Tá? Então eu explico isso para esse parceiro, para esse fabricante, coloco. Aí aqui eu tive autorização do laboratório para a gente fotografar esse dispositivo. Tá? E como que é feito o teste? Esse teste aqui, o dispositivo fica nessa mesa. Vocês estão vendo que essa mesa aqui, deixa eu ver se tem alguma outra foto melhor. Não, vou mostrar aqui mesmo. Vocês estão vendo que essa mesa, deixa eu dar um zoom. Tá dando para enxergar, Thelma? Ricardo? Tá, mais ou menos, né? Mas... Pode falar. Não, tá distorcido um pouco quando aumenta. Ah, tá. Tudo bem, tá um pouco distorcido, é verdade. Pode falar. Guilherme, o pessoal de IoT que usa essas redes públicas, né, como o Sigfox, por exemplo, a gente tem que homologar nas operadoras também, para falar na rede. Perfeito. Para as LPWA também você tem que validar com a prestadora, né? É verdade. O SMP não. Isso não é, Zé Almeida? Eu tenho perguntas também depois para vocês dessas outras homologações além da Anatel. Bora, então. Perfeito. Então vamos lá. Vocês estão vendo essa mesa aqui? Se vocês olharem a base dessa mesa, tem um platô aqui, tem um disco. Por quê? O seu dispositivo ele tem que ser homologado dos 4 lados. Então a mesa fica de um lado. Essa antena tem uma norma, ela está a uma certa distância. Tá? A uma certa altura, ela tem 4 alturas, então a altura mais baixa, se não me engano, é 1 metro, na polarização vertical. E aí ele analisa toda a banda naquele espectro. Aí ele gira a mesa 90 graus, faz toda a análise de novo, gira mais 90 graus, faz toda a análise, e gira todos os 360 graus. Depois o que ele faz? Levanta essa antena no mastro para 2 metros. Aí os 4 lados. Aí levanta a antena de novo, são 4 alturas. Os 4 lados. Depois a polarização da antena. Vocês podem ver que ela está de pé, agora ela deita, desce,
4 lados, 4 alturas, polarização vertical. Tá? Isso para cada frequência, em 850. Agora 900. 4 lados, 4 alturas, e assim vai. Isso para emissão e para emissão e imunidade, que é quando ele gera a frequência e você tem que continuar funcionando. Tá? Então a gente aí explica isso para o parceiro, como é feito, dentro de uma câmara anecoica. Vamos explicar para vocês o que é uma câmara anecoica. Essa câmara aqui, ela é uma câmara blindada. Nada entra e nada sai de RF dessa câmara. Então, toda a interferência externa fica do lado de fora, e essa câmara é uma câmara perfeitamente limpa. Somente o seu dispositivo vai gerar aqui a radiação. Tá? Aí a gente peguei, isso aqui era um outro equipamento, que estava gerando vários espúrios aqui. Emitimos isso para o nosso parceiro. Enfim, tentamos ser o máximo detalhista. Mostramos para ele aqui alguns pontos que nós vimos de problema. Ele usou um tipo de conector aqui que não estava totalmente adequado. Mostramos os problemas para ele. Blá, blá, blá. Aqui outra visão da câmera. O dispositivo está aqui. Embaixo aqui tem uma fonte ou uma bateria de carro. Depende do laboratório. Aqui o nosso dispositivozinho. Dentro da câmara anecoica. Aqui a antena mais baixa. Tá? E aí a gente acompanhou todos os testes. Acompanhamos os testes. Aí eu quis evidenciar. Aqui está com uma fonte. E aqui o problema, nesse caso, ele estava conectado, deixa eu ver, aqui. Isso aqui é uma coisa interessante, isso aqui chama ruído de fundo. A gente mede o ruído da câmera sem nenhum dispositivo ligado para mostrar o que a antena lê, o ruído dos equipamentos, a interferência deles. E depois, com o equipamento dele ligado. Tá? E aqui ele estava gerando a reprovação. Aí o que a gente começou a fazer? Colocamos um bidferrite, tentamos alguns paliativos para fazer o dispositivo diminuir essa interferência. Mas, em alguns casos, pioramos. Tá? E aí, evidenciamos tudo para o parceiro, com diversos testes, análises, blá, 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 blá. E aqui eu quis fazer um complemento que eu achei bem curioso. Porque o parceiro ele me disse assim, mas Ricardo, só o meu dispositivo faz isso, o dos outros não. Eu falei, os que passaram não fazem. Então o que a gente fez? Aí, para não gerar muitos custos para o laboratório, nós fizemos isso dentro de casa. Então o que nós fizemos? Pegamos a frequência que ele reprovou, então nós analisamos aqui, ele estava aqui na casa de 700 mega, ele gerava harmônico em 300, ele gerava vários harmônicos, esse cara fazia uma bagunça no espectro. Aí o que a gente fez aqui? Nós pegamos um dispositivo de referência, esse aqui foi o nosso ruído de fundo. Nós fizemos no nosso laboratório lá uma coisa mais ou menos adaptada, tá? Medimos o ruído de fundo com um analisador, colocamos um outro dispositivo que passa na homologação Anatel. E da mesma classe, da mesma tecnologia, o mais próximo possível daquele que a gente queria homologar. Tá? Aí mostramos aqui o dispositivo, colocamos o dispositivo em cima da nossa antena, isso aqui embaixo, esse pé de preto é uma antena, tá? E aí nós analisamos os ruídos de fundo. Olha o que esse dispositivo estava gerando em 738 mega. Só esses pequenos espúrios. Aí nós colocamos o dispositivo dele, nas mesmas condições. Aqui, e aí, quando ele começou a transmitir. Ele começou a irradiar um monte de espúrios fora da faixa permitida. E aí ele entendeu, se convenceu, aí pediu para a gente fazer um novo ferrite, fizemos de novo. Enfim, esse é um pouco do trabalho que a gente tenta fazer com o parceiro para quando tem esse momento ruim, que é uma homologação não passar. Então a gente tenta fazer o máximo para identificar, isolar o problema, evidenciar para o parceiro e mostrar, olha, você corrige aqui, 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 e aí você consegue fazer sua homologação. Aqui foi, deixa eu mostrar um outro caso de reprova também. Vocês querem mais casos de reprova? Vamos abrir para as perguntas? Perfeito.
como vocês quiserem. Ô, Rinaldo, você que trabalha numa empresa grande, como é que vocês fazem lá? Terceiriza tudo? Tem uma pessoa responsável só por homologação para fazer essa interface com os laboratórios, com o ADC? Tá sem áudio, Rinaldo. Tá sem áudio. Eu tava mutado no Zoom e no meu microfone. Tem uma pessoa responsável só por isso, né? Ele que vai atrás de todas as normas para poder ver quais são os testes que a gente precisa fazer. Ele que vai procurar as OCDs para poder ver qual que é o melhor caminho. É sempre um trabalho de formiguinha, né? Pergunta para um, pega informação com o outro, para a gente poder, bem no caminho do que o Ricardo estava explicando, né? De você poder diminuir as coisas, os testes que você precisa fazer, né? E não ter que gastar dinheiro a mais com teste que é desnecessário, né? Por exemplo, Perfeito. os nossos testes a gente não precisa do teste elétrico, porque não é o usuário final que vai utilizar, então é sempre um eletricista, tem uma caixa fechada onde fica o equipamento. Então, algumas coisas a gente precisa explicar realmente para o OCD na hora da gente poder fazer esses testes. Tá. Né? Mas tem um profissional só para isso. Né? Não só para isso, né? Ele Mas não é só faz desenvolvimento isso na próprio, empresa. Rinaldo? Oi? É desenvolvimento próprio. É desenvolvimento próprio. Hardware, firmware, software, tudo desenvolvimento próprio. Né? Tá. Então, uma das atribuições dele, né? Hoje esse cara é o nosso gerente, né? Perfeito. Mas uma das atribuições dele, né, antes dele ser o gerente, era só fazer esse tipo de coisa. Né? Só cuidar da qualidade do produto. E a Anatel é muito chato mesmo, Rinaldo, que é como você disse, ele tem muito critério técnico, mas tem muito critério regulatório, regra, norminha, detalhezinho, que vai te desonerar ou onerar mais num dado momento, né? Então, assim, só para dar uma grandeza de valores, né, quando a gente foi para os nossos produtos de IoT, a gente conseguiu reduzir o custo de homologação, se não me engano, acho que era em torno de 10, 15 mil para, acho que foi coisa de 3, 4 mil reais. Tá. Só com esses estudos, ler a norma, conversar com a OCD, conversar com uma, conversar com a outra. Isso você precisa, isso você não precisa, e aí, né, juntar todas as informações e a gente fazer o relatório direitinho com o pessoal e ir para o laboratório fazer teste. Ô, Rinaldo, só faz para o pessoal identificar o que você tinha que não era IoT e agora que é IoT, porque eu te conheço, mas assim, nem tudo sabe. Então, eu trabalho na Crom Medidores, né? A gente faz medidores de energia elétrica, né? Então, são medidores não para tarifação residencial, é um medidor mais para a área industrial e área comercial. Então, por exemplo, são medidores que a gente pode fazer rateio de energia, né? Por exemplo, você tem um shopping, cada loja tem o seu medidor de energia, né? E o shopping faz o quê? Faz a leitura de todos esses medidores e gera a fatura para o final do mês para os clientes. Então, esses medidores a gente utilizava só 485, Modbus, né? Protocolo Modbus. Hoje a gente tem esses medidores, todos eles com Ethernet, com Wi-Fi, protocolo MQTT. Então, esses são os nossos produtos IoT. Então, a gente já tem uma plataforma de nuvem. Então, todos esses dados do medidor vão para uma nuvem e lá a gente pode fazer gerar a fatura para os clientes. O billing. Cliente final, né? Isso, exatamente. Né? Legal. Então, obrigada, Rinaldo. Pessoal, Rinaldo vai falar de blockchain com o Genari, hein? Dia 15. Show de bola. O Genari é o mestre do blockchain, né? Eu só vou estar ali. Que isso? Opa! Vamos lá. Eu achei barato essa homologação. Eu queria saber, os especialistas aqui em rede pública da ATC e o pessoal do Sigfox, tem as certificações exigidas por vocês, além da Anatel. O que vem primeiro, a Anatel ou a de vocês? Ou essas certificações
por exemplo, no caso da Sigfox ou da ATC, que é rede pública para a LoRa, o que tem que vir primeiro? Essa homologação que se faz já ajuda quem vai depois para a Anatel ou tem que ser primeiro? Como é que funciona? Zé Almeida tá aí, Guilherme, quem mais? Cadê o Valdir Bellinazzi? Repete a pergunta, Thelma, por favor. Existem as certificações Anatel, como o Ricardo explicou, das classes, com que Você está me ouvindo, Thelma? Agora sim, José. Agora, desculpa, eu estava mute aqui, perdão. Então, deixa eu falar de certificação Sigfox. Certificação Sigfox é num sentido mais simples e no outro mais complicado que a Anatel. São coisas diferentes. A gente pede uma potência mínima para poder dar mapas de predição de cobertura. Então, certificação Sigfox, essencialmente se mede a eficiência da antena, se a antena foi bem feita ou mal feita. Tá? A certificação Anatel garante as normas da Anatel. A nossa é mais fácil e normalmente a gente sugere meça, antes de meça, a gente olha e te diz se ficou bom ou não. A Anatel não mede potência irradiada, só mede potência conduzida. Tá? Não, ela mede irradiada sim, Zé. Para nós não tem medido não, cara. O pessoal põe um fiozinho lá nos laboratórios e mede. Não, tem os dois testes, o conduzido e o radiado. Ah, tem o radiado? Tem o radiado também. Eu tenho um teste aqui de radiado. Mas faz todo o diagrama? Porque eu nunca vi isso da Anatel. Sim. Na verdade, eles fazem assim. Eles fazem aquele lá que é o de interferência, ou seja, você não pode emitir nada fora da sua portadora, e depois, em cima da sua portadora, o de potência máxima. Aí, cada um tem a sua norma. Por exemplo, 433 MB, vamos falar das livres, né, por conta do seu caso de uso, 433 MB são 100 mW. Eu não posso ultrapassar 100 mW. Se eu ultrapassar 100 Mas ele faz o diagrama de radiação completo? Acho que não, né? Como assim diagrama de radiação completo? 3D. Φ, teta em todos os lados. Não, faz sim. Eu tenho um certificado aqui, você quer ver, Ricardo? Para responder a pergunta. Queremos, o certificado não, tem que ver o teste. Sim, do laboratório. O lado do laboratório. Você quer ver? Perfeito, sim. Anatel ou é o Sigfox que vai mostrar, Guilherme? Sigfox. Ah, o Sigfox faz, tá. Mas ele tem. E aí, subgiga é 1 watt. Na casa dos 900 MB, você não pode passar de 1 watt. E aí, depois, na 2.4, acho que... Eu não lembro. Você tem Mas a pergunta por exemplo, a gente tem que pagar para a Sigfox para fazer as homologações. Que a gente viu que o laboratório tem, mas eu deixo é mais ou menos, acho que é R$1.500 ou medir Sigfox no laboratório, tá? E eu deixo medir à vontade antes de aplicar para pagar. Enquanto não der certo, não precisa pagar. Então, a minha pergunta esse teste da Sigfox, ele é feito primeiro antes da Anatel. E esse teste da Sigfox já compensa alguma coisa para depois ir para a Anatel? Ou não? Tem que ser primeiro Anatel? Não. As normas são requisitos separados. São critérios diferentes, Thelma. Não faz diferença eu chegar para a Sigfox e falar já está homologado para a Anatel, ou eu chegar para a Anatel e falar já está homologado o Sigfox. O ideal é fazer em paralelo, né, Zé? Um não liga para o... Assim, veja. A Anatel não liga para a certificação Sigfox. Quem liga sou eu. Tá? Você não pode, como já foi dito, você não pode vender, comercializar um negócio sem Anatel. Em princípio, não ligo para a Anatel, mas recomendo fortemente porque meu cliente não é preso. Perfeitamente. Boa! Então, assim, isso é crime federal, bem lembrado, pessoal. Se pegar... As multas são muito pesadas, né? Olha só, o que a gente faz normalmente, porque a gente certifica nos dois, eu fecho pacote com o laboratório. Anatel e Sigfox com você, e aí a parte que é a Anatel eu faço via OCD, que eu sou obrigado a fazer isso. Sim. Né? E aproveito o mesmo device que eu testo, faço a Anatel e já pega no
no slot lá do laboratório, já faz Sigfox, Anatel, aí eu trato a parte Faz um pacotão, né? direto com o laboratório e o resto com a CD. Isso aí, tranquilo de fazer. Não tive problema não. O que o Zé Almeida está falando é esse aqui, né, Zé? Deixa eu ver aqui, vamos lá. Espera aí. Opa, cadê um negócio? Ah, peraí. Opa, perdão, pronto. Enquanto eles vão se Não, achando não, agora é 3D, viu, Guilherme? Sim. Esse aqui é porque ele tira as sessões. Tá. Mas mais na frente, se não me engano, ele gera Tem um 3Dzão bonitinho lá. Não, ele não tem 3D ainda não, nesse aqui, porque é mais antigo. Mas ele te gera a tabela e você consegue sim. ver aqui. Agora, o pessoal da Sigfox, tem etiquetinha também? Se eu compro um equipamento Sigfox, vai ter uma etiquetinha que está homologado? Como eu garanto que eu estou comprando algo seguro que passou pelas certificações? Porque A Anatel é obrigado a ter etiqueta, em lugar visível. Não, a gente não obriga, não. A gente não obriga a ter etiqueta, mas você pode consultar. Se o equipamento for certificado, tem um número de certificado na web. Tá. Mas assim, não tem etiqueta no produto. Você não é obrigado a botar a etiqueta do produto, mas tem lá a etiqueta eletrônica, vamos dizer assim. Eletrônica, que você usa no datasheet, etc. E se você quiser, põe no produto. Tá. Para a Anatel, só para vocês saberem, a Anatel obriga que esteja estampado. E eu já homologuei um produto que ele tinha um formato muito irregular. Na verdade, ele não tinha case. O produto ficava dentro de um termorretrátil. Então, a gente não tinha como colocar uma etiqueta no termorretrátil, que era rugoso. Que briga. Enfim, ele falou, se vira. Você tem que pôr uma etiqueta no produto. Então, a gente fez uma etiqueta de orelhinha no cabo. E aí o produto saía sempre com aquela etiqueta no cabo, com o número de homologação, que na instalação era arrancada, mas enfim, saiu com a etiqueta. Quer falar, Reinaldo? Manda ver. Vocês falaram sobre a etiqueta, aí eu lembrei de uma situação. Por exemplo, o cliente ele importa um produto, seja lá de onde for, tá? Só que esse produto tem que ter homologação Anatel, né? Certo. Como é que eu faço isso na importação? Eu tenho que ter um documento para poder, na importação, lá na hora do desembaraço, né? Se o cara fala assim, esse produto aqui cai em tal categoria, ele tem que ter a homologação Anatel. Cadê a etiqueta? Né? Só que o meu produto está vindo de lá, por exemplo, ainda vou ter uma manufatura aqui no Brasil, vou colocar em caixa, né? Ele não está acabado. Mas como é que fica isso? Na verdade, eu vou até pesquisar um pouco, tá, Reinaldo? Mas até onde eu sei, você não está proibido de comprar um produto sem homologação, você está proibido de ligar o produto, irradiar o produto. Tá. Você pode importá-lo e mantê-lo no seu estoque. Mas você não pode ligar. Tá? Então, eu nunca tive esse problema de ficar produto preso que não tinha homologação. Agora, o cliente fica desesperado que não pode vender. Né? Então ele traz e... Tem algumas outras questões aqui, também tá sendo colocada para o Gustavo. Gustavo, até se você puder falar, explicar, eu acho que é melhor. Mas a questão ele trabalha com IoT para Smart Home, com produtos importados. Como é que essa regulação, etiquetas da Anatel, às vezes são equipamentos muito pequenos. Sobre a etiqueta ainda, contando a minha experiência, eu mandei o modelo da etiqueta para o fabricante e em cada caixinha ele já vinha com a etiqueta da Anatel. Perfeitamente. Às vezes não é etiqueta, às vezes é serigrafado. Ele imprimiu lá. Às vezes é serigrafado no próprio produto. Fabril. Ô, Thelma, só antes do Gustavo falar, só fazer um comentário. Eu tive que fazer a homologação de um dispositivo RFID. Tá? O dispositivo RFID ele tem uma distância de atuação de 10 centímetros apenas. Então, veja, em 10 centímetros você já perde o campo. E ele precisou ser homologado. Então, não interessa se é um dispositivo home use, smart use, ele irradiou. Ele precisa ser homologado. Tá? Mas aí, é legal o Gustavo falar um pouco dessa experiência dele. Não sei se, Gustavo, depois, eu não sei exatamente o que você quer saber. Você colocou um texto, tem um link aí. Então, se puder... Bom,
Na verdade, é o seguinte, é que a Thelma esteve em Brasília e aí ela participou de algumas reuniões dessa e acabou que a Anatel repassou essa discussão de IoTs para o Ministério da Economia, porque é um mercado gigantesco, é um nicho que está chegando aí e que vai explodir os smart homes, né? E aí eu queria saber o seguinte, se depois dessa reunião, porque a Anatel ela não definiu nada, ela jogou meio que para o Ministério da Economia, e se a gente faz pesquisas aí na internet, a gente não encontra nada definido, por enquanto, sobre as regulações dos IoTs, né? A gente encontra uma ou outra coisa, né? Principalmente por conta da possibilidade de mercado, que eu acredito que o Ministério da Economia não quis colocar a Anatel para travar um mercado que é gigantesco, né? E deixar, sei lá, não entrar por questões de homologações. Eu queria saber a respeito disso. Eu acompanhei, foi um convite da GSMA, e eu estava acompanhando especificamente a questão de impostação da rede GSM, não de certificações. Tá. A Anatel, a gente tem que lembrar um outro detalhe importante. A Anatel ela flexibilizou algumas coisas em relação a certificações, não de devices, mas, por exemplo, de licenças de multimídia, MNC. Os provedores de internet eles têm que ter uma licença para poder operar. E a Anatel, no seu meio de IoT, ela liberou alguma dessas empresas que poderiam ter até 5.000 assinantes, por exemplo, sem ter a licença. Elas teriam uma autorização. Se eu não me engano, por exemplo, empresas como a WND foram privilegiadas por essas características. Não sei se o Zé Almeida sabe ou pode falar sobre isso, mas ele não, só depois de um certo volume de assinantes que ele precisaria ter a sua licença MNC de tráfego de dados multimídia, né? Então ela liberou algumas coisas. Mas aí a gente está falando para operadora, né? A gente ISP também de rede. A gente não está falando de device, não né? Não está falando de device. De device eu não conheço nenhum tipo de flexibilização. E eu sou contra. Eu acho que, por exemplo, principalmente para estudos, para startups, eles deviam ter... Não é que eles deveriam ser liberados. Eu acho que devia ter mais acesso. Então, por exemplo, ter um pacote de testes ou ter um range de testes num custo mais acessível, enfim, para não virar bagunça, porque de fato, senão entra muito lixo, Thelma, e aí a gente precisa, não pode que uma coisa atrapalhe a outra. Pode falar, Guilherme. Eu sou desenvolvedor, fabricante, tenho que pagar esses testes, concordo com o Ricardo. Tem que ter, entendeu? Tem que ter. Tem que ter porque mais flexível, né, Guilherme? Mas vamos falar a verdade. Porque antes de tudo, eu sou usuário do espectro. Esse espectro disponível para mim. Se todo mundo espectro, a norma, ela não é feita para impedir ninguém de usar. Muito pelo contrário, ela é feita para todo mundo poder usar. Perfeito. Para democratizar. Existe uma série de problemas burocráticos, de custo, que não tem nada a ver com a necessidade de se ter. São outras coisas. Né? Concordo com o número óbvio. Vocês viram um exemplo de um device ali que estava irradiando em 418 mega com uma potência absurda. Entendeu? Sim. Totalmente fora. E se não tivesse uma Anatel, esse device estava na rua. Exatamente. Então, Agora, sim, como que a Anatel pega nas faixas não licenciadas os equipamentos que não estão funcionando corretamente? Puxa, normalmente, quando alguma coisa de ruim acontece. Quando cai uma herb, quando alguma coisa para de funcionar, ou por... Denúncia. Denúncia. Pode falar, Guilherme. Olha só, experiência também nossa. Isso é um outro ponto que a Anatel precisa melhorar. Na faixa de frequência não licenciada, a normativa para eles atuarem é extremamente complexa. Eu, por exemplo, nós desconfiamos de uma interferência no equipamento aqui, no Espírito Santo. Fizemos uma denúncia na Anatel. O que a Anatel nos pediu? Você vai lá, analisa o espectro, descobre a fonte da interferência, entendeu?
prova que essa fonte está atuando fora da certificação, das normas, norma. E fala onde ela está que eu vou lá fechar. Ou seja, você faz todo o processo de fiscalização para ir lá fechar. Essa é a realidade. O que, na minha opinião, não invalida a necessidade de homologação. Sim. A gente tem que evoluir, e não é simplesmente, porque não está funcionando direito, vão acabar com tudo. Eu sou muito a favor de que a gente tem que parar de ser simplista nessa solução. Acaba com a Anatel porque não resolve nada. Ela pode até não estar resolvendo, mas tem muita ideia boa ali, tem muita coisa boa que tem que ser aproveitada. Então você tem que melhorar para que ela passe a resolver. O princípio, como muita coisa no Brasil, o princípio é excelente. A nossa legislação, enquanto princípio, toda ela... Ela é fenomenal, né? Fenomenal, cara. Se a gente cumprisse ela, a essência dela, tudo bem. Aí na aplicação, faz um monte de bobagem, aí fala, não precisa. A homologação ela é essencial para que todo mundo use. Mas não está funcionando, não tem fiscalização, vamos resolver o problema de fiscalização. Né? Então, mas vamos lá, gente. O Gustavo, se o Gustavo não está aqui na comunidade, ele nem tem essas ciências. Como, assim, ele é uma empresa, na verdade ele tem até 2 empresas, né? Mas o IoT é novo no mundo dele. Agora, esses equipamentos de smart home que o pessoal vai para fora, compra, instala em casa e não tem ciência de que precisa de homologação. Aí é uma coisa curiosa, porque você tem 2 espectros, tá? Se você é um usuário, se você é uma pessoa física, usuário, você tem o Código de Defesa do Consumidor para te defender. É obrigação do fabricante garantir essas coisas, tá? Agora, se você é um fabricante, aí o buraco é mais embaixo, porque você pode ter uma corresponsabilidade com isso, tá? Então, se eu sou um distribuidor, eu compro, veja, eu não sou fabricante. A Anatel, ela tem algumas características que são bem curiosas e, de novo, é aquilo que o Guilherme falou. A gente pode não concordar com tudo, mas a regra é essa, você tem que cumprir, e ponto final, né? Então, por exemplo, eu tenho uma empresa, uma designer house, assim como eu vi que o Rinaldo tem, parece que o Guilherme também tem. Então, a gente faz o nosso projeto, o nosso produto. Então, vamos dizer, estou preparando um device aqui, inclusive, e eu tive que instalar um rabichinho para poder fazer um teste de Anatel. Esse device está indo para a Anatel. Eu desenvolvi. Eu posso homologar esse dispositivo aqui? Eu que desenvolvi. Eu sou o desenvolvedor dele. Eu posso ir lá e startar todo um processo? Primeira coisa que eles vão me perguntar, você é o fabricante do dispositivo? Eu falo, não, eu não sou uma fábrica. Eu sou uma designer house, eu sou uma empresa que faz desenvolvimento de projetos eletrônicos e equipamentos para informática. Esse é o meu KNAI. Então, isso são algumas coisas que as pessoas pegam. Então, você não pode homologar esse produto na Anatel, porque tem que ter uma indústria. Para a Anatel, a propriedade industrial é quem vai ter o domínio da tecnologia. Então, você tem que ter sempre uma indústria associada a você. Se você não é uma indústria, você tem que fazer uma revisão do seu contrato social e passar a ser uma indústria. Aí as pessoas falam assim, tudo bem, mas eu sou indústria, mas eu não tenho uma linha de produção, então... As pessoas associam que indústria e linha de produção são a mesma coisa. Não. Para a Anatel são figuras diferentes. Então, quais são as figuras que existem para a Anatel? O solicitante ou o representante. Então, é aquela pessoa que vai pegar um produto importado, trazer para o Brasil, nacionalizar, homologar e vender no Brasil. Esse é o solicitante ou representante. Ele não precisa ser uma indústria. Tá? Mas se aquele produto importado, chinês, causar algum problema, o representante legal aqui é você. O solicitante ou representante. Você que vai responder por isso. A Anatel não vai até a China buscar o fabricante. Você responde aqui. Aí, então, solicitante ou representante. Aquele que comercializa. Que põe no mercado. Indústria. É aquele que tem a propriedade industrial. Ou seja, a propriedade de projeto. A tecnologia pertence àquela determinada indústria. Só que essa indústria pode não ter o que eles chamam de unidade fabril. Então, a minha empresa é uma indústria que não tem unidade fabril. Eu não tenho linha de produção, não tenho nada disso. Eu tenho lá, mas eu sou indústria. Tive que ser indústria para poder homologar produtos na Anatel. Aí eu tenho que me associar a uma unidade fabril. Alguém manufatura esse produto. Aí minha manufatura pode ser na China, Hong Kong, Taiwan, Brasil, ou um outro parceiro. Tá?
E aí sim eu tenho a unidade Fabril. A unidade Fabril é obrigada a ter ISO 9000. Se você quer homologar um produto na Anatel, você é obrigado a ter ISO 9000 na unidade Fabril. E a ISO 9000 tem que ser pertinente àquele produto. Então, por exemplo, eu tenho muito problema com isso. A gente vai homologar um device, aí o cara tem uma ISO 9000 de fabricação de componentes eletrônicos. O que você está homologando? Estou homologando um rastreador veicular que acessa a rede GSM. Não, essa ISO não me serve. Eu quero na sua ISO tem que ter que a sua linha de produção, a sua empresa, ela fabricação de equipamentos de telecomunicações ou fabricação de equipamentos de rede celular, tem que ser pertinente. E aí é discutível. Aí você senta com a CD, com o fabricante, não, mas isso, aquilo, bom, enfim. Quando esse device é estrangeiro e você quer trazer para o Brasil, você tem que pegar essa ISO e traduzir. Aí você tem que arrumar um tradutor juramentado, uma pessoa que vai fazer a tradução, ela tem um cadastro, é juramentada, e aí você entrega essa documentação junto à Anatel. Então, tudo isso vocês são orientados pela OCDE. A OCDE ela vai dando esse caminho das pedras, mas é muito comum as pessoas ficarem até um pouco revoltadas. Mas, poxa, eu não sou uma indústria, mas eu tenho que ser uma indústria. Não é isso. As personas, a forma que está escrito, você tem que se adequar a essa forma que está escrito. Só isso, tá? Eu conheci uma indústria com 2 funcionários, mas eu KNAI, né? Perfeitamente. Química, e era 2 funcionários, não tinha fábrica, nada, é tudo terceirizado. Mas que ele tem a propriedade industrial, Thelma. Ele tinha a propriedade... Oi, é Valdir aqui. Ô, Ricardo, tudo bem, pessoal aí? Tudo bem, Valdir? Não, queria voltar uma parte da sua apresentação aí, até falar um caso pessoal meu, né? Claro. Quando você falou a respeito daquela indústria que tinha que fazer um reforço de cobertura indoor dentro de uma instalação dela e a operadora... E aí houve um conflito, né? Eu trabalhei muito tempo em operadora, em área comercial, de telefonia móvel, né? E na área comercial a gente atendia grandes clientes, né? Uhum. E eu tive uma passagem bem interessante, que num determinado cliente, num projeto grande, uma fábrica nova que o cliente montou, fora de São Paulo, nós não tínhamos cobertura. A operadora que trabalhava não tinha cobertura para atender lá a capacidade. Então, tinha que fazer ou uma cal ou uma cobertura indoor, enfim, algum tipo de solução para levar a cobertura, porque tinha uma grande tinha uma grande população lá de usuários, né? Uhum. E na época, o budget, o business plan do nosso negócio não fechava, porque eu tinha que fazer a cobertura como operadora. Obviamente, a cobertura era 500, 700 mil reais, algo do gênero. E o contrato todo, você fazendo um payback de contrato, não fechava a conta de uma maneira sadia, né? Então, a gente teve que partir para uma negociação com o cliente de partilhar esses custos, né? Então, a gente entrava com uma parte do custo e o cliente assumiu uma parte do custo. E foi interessante que o cliente, ele quis não que a operadora, e lógico, como você usa equipamentos certificados, homologados, etc., o custo é maior mesmo da implantação da solução. E nós tivemos uma discussão enorme, porque o cliente ele pegou uma empresa para fazer também a solução, e, obviamente, nós tínhamos o nosso custo, que era o custo da nossa engenharia, né? Tinha passado. Rapaz, isso é uma briga fantástica, e tudo era justificado pelo tipo de solução que a empresa, né, que não era homologada pela operadora para prestar serviço, estava usando de solução, que não era homologado, e os problemas que iriam dar, e a nossa engenharia não queria homologar se o cliente fizesse aceitar essa proposta. Enfim, foi um alvoroço, e aí deu para entender um pouco essa questão mesmo por parte de engenharia, né? O quanto você dá impacto, né? Quando você tem uma transmissão, você coloca dentro da rede, né? Do core da sua rede, uma instalação que não é certificada, né? Aí ficou um registro. No final das contas, a gente acabou fazendo um acordo com o cliente, a gente aumentou um pouco o nosso sua fatia. E ao mesmo tempo aumentou o contrato. Enfim, fizemos uma mágica fantástica para acomodar e aí ter uma solução. Mas o que é importante citar
é que, na visão do cliente, a gente estava cobrando muito caro, nós não, né? A empresa que a operadora usava, né, para fazer a solução, e, na verdade, não era só isso, né? É que eram produtos homologados e isso tem um custo maior. E quando você traz isso dentro dessa realidade, é bem maior do que um custo de uma empresa integradora que faz um serviço, às vezes, com produtos não homologados, né? Então, eu queria só reforçar um pouco essa Deixa eu visão aproveitar que o Valdir colocou isso. Pessoal, essa história de cobertura indoor, cobertura interna, vai vir muito forte com 5G. Novamente, quem assiste o nosso congresso já tem essa ciência. E para vocês que são da comunidade que a gente está voando, para o mês que vem. Então, esse mês a gente teve a reunião hoje, vai ter blockchain. Mês que vem é negociação internacional e 5G mais Wi-Fi 6. E tô falando de 5G privado, tá? Não da rede pública. Tá. Meu amigo que está aqui, que vai falar com a gente, que eu não sei te falar a data agora, mas já tem data. Nosso colega aqui do grupo, que já está trabalhando com isso, tá? Então, galerinha, as reuniões estão sendo muito, muito top. Eu quero pedir uma coisa para vocês. A gente está com uma página nova do Congresso. E você sabe, pessoal, a gente não pode trazer muita gente para a comunidade para a gente manter essa intimidade e também porque, assim, mesmo a gente que é da área, a gente conversando, é muita coisa para conversar. A gente tem que garantir que entre um povo que consiga acompanhar as nossas discussões, né? Então, não posso abrir para todo mundo. E, ao mesmo tempo, a empresa Tudo Sobre a IoT necessita ser sustentável. Então, eu quero contar com a colaboração de vocês, de ajudar a divulgar o congresso. Eu vou deixar no chat. E outra coisa, quem tem uma base de e-mails, quem participa de outras comunidades, pode procurar o Valdir Guerren. Deixa aqui seu telefone, Valdir, que ele está fazendo parcerias para dar um descontão de 50% em cima desse preço para falar de desconto interno, né? A gente não pode publicar na rede social um desconto, senão não é benefício para os nossos parceiros que vão trabalhar desconto. Então, conto com vocês para isso, tá? Uma pergunta ainda sobre certificação. E o processo ao contrário? Sou fabricante de equipamento aqui, sigo a Anatel, quero exportar o meu produto. Você faz esse trabalho, Ricardo? Tem alguém quer citar as dimensões das outras legislações de outros países? Eu posso contar um caso. Eu fiz um projeto para o Congo, na África, e obviamente tinha que ter os devices lá homologados. Nesse projeto que eu trabalhei no Congo, as tecnologias eram muito parecidas com as nossas. Então, as frequências eram iguais às nossas, tudo era bem tropicalizado. Um perfil muito similar ao nosso, tá? Mas eles precisavam fazer homologação. No entanto, eu não tenho grande experiência com isso, larga experiência, tá? Mas eles, dada essa similaridade, eles aceitaram a nossa homologação. Então, os devices não precisaram ser rehomologados. Eles passaram, sim, nós entregamos nós fizemos a homologação, na verdade nós fizemos. Nós fomos dispensados dos testes. Nós entregamos todos os testes daqui, o certificado da Anatel aqui, e ele fez um mero registro, cobrou lá tipo $200, $300, uma coisa muito barata na época, e fez um registro, e aí a gente pôde operar com esses devices no Congo. Era a tecnologia 2G, somente 2G, GPRS na ocasião. Então a minha experiência com o exterior foi essa, mas eu sei que a FCC nos Estados Unidos são outras normas completamente diferentes. Na União Europeia tem uma coisa muito interessante, que eu já sei, eu nunca fiz homologação, mas eu já precisei pesquisar. A União Europeia permite uma característica que eu acho que poderia ser no Brasil, que seria importante. Depois que você cria o device, você comercializa o device, no primeiro ano, ele não precisa ter a certificação. Ele tem uma validação das operadoras apenas, uma validação mais simples. Então, você não tem o custo. E aí, se o seu device
vencer esse ano, aí você precisa sim fazer todas as homologações e validações, certificações. Mas é legal porque você consegue prototipar e validar as coisas antes de empenhar bastante dinheiro. Aqui no Brasil você não tem essa alternativa. Se você quiser fazer a venda de um único device, você tem que fazer a homologação Anatel. Essa é a regra. Tá? Só fazer um complemento no que o Valdir estava falando, da experiência que ele teve, bem rapidinho, tá, Thelma? Uma coisa que a gente não pode nunca esquecer, né? Quando você coloca lá um apêndice numa rede GSM de uma operadora de grande porte, né? É o que ele falou. Toda operação de uma operadora ela é muito grande e onerosa. E o custo disso não é pequeno. Tá? Então, quando você coloca lá um dispositivo que não tem homologação, não tem as validações, nós devemos lembrar que as operadoras elas têm regras de SLA. Se uma Herb ficar fora do ar por X tempo, ela paga uma pesada multa para a Anatel. Tá? Então, por isso que as operadoras não permitem que qualquer coisa seja plugada a essa rede ou ocupe a rede dela. Teve um device que a gente trouxe, que um cliente meu trouxe da China, passou na homologação Anatel. Uma coisa muito importante, a homologação Anatel, ela vê essa questão do espectro, da segurança elétrica, blá, 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 mas ela não analisa a funcionalidade do dispositivo. Tá? Então, por exemplo, é muito comum a gente fazer homologação Anatel com um firmware especial para a homologação. Por exemplo, rastreador veicular, ele se conecta à rede GSM e se conecta a um servidor para enviar dados. Quando ele não consegue a conexão com o servidor, ele fica reiniciando, porque ele tenta ficar o tempo inteiro buscando aquele servidor, então ele fica em processos cíclicos. Numa homologação Anatel, aqueles testes demoram 3, 4 horas. Eu não posso ter um device reiniciando. Então eu tenho que fazer um device que não vai se conectar a lugar nenhum e fique estático na rede. Então é muito comum você ter um firmware especial para homologação. Tá? E aí o que acontece? Teve um device que foi trazido, fizemos a homologação, beleza, passou, e aí tinha um bug de firmware. Esse device soltou 2,5 milhões de SMS numa noite. Travou, entrou numa rotina e 2,5 milhões de SMS. Quem pagou essa conta? A questão não foi quem pagou a conta, a questão foi que a Herb ficou fora do ar. Num sábado para domingo. Aí você tem suporte reduzido, porque era final de semana, aquela coisa toda. E aí veio a Anatel e falou assim, pô, amigo, você se resolve com esse device, tá? Você ficou fora do ar, ofendeu o SLA, tá aqui a regra, a norma, então a sua multa por ter ficado com a sua Herb derrubada e não ter atendido a população é de X milhões de reais. Não eram milhões, parece que tinha dado tipo 350 mil reais. Tá? Aí o que aconteceu? A operadora veio babando e achou o device. Porque ela achou o e-mail, aí você está na rede, né, meu amigo? Aí ela te acha rapidamente. Achou o device, chegou no fabricante, chamou o fabricante, era um importador, o cara não era um fabricante, era um cara que trazia via Alibaba da vida, tá? Na ocasião ele não tinha homologação ainda, e aí na hora que a operadora viu o cara, foi para processo, aí ele nos procurou para a gente fazer homologação, jurou de pé junto que homologou o equipamento, enfim. E aí entraram num acordo judicial, eu cheguei até a participar, porque eu tentei endossar de alguma forma que o equipamento não tinha, ele passaria na homologação Anatel, tanto que depois ele passou de fato, mas não teve boi. A operadora não multou o cliente, mas ele cobrou os SMS do cara. No fim das contas, é algo muito irrisório, mas a operadora teve que pagar a multa para a Anatel. Então, isso que o Valdir falou é importante. Por isso que as operadoras são muito criteriosas ao deixar você plugar qualquer coisa, qualquer apêndice ali, sem o aval dela, porque ela vai pagar essa multa. Deixa eu aproveitar que tem a pergunta aqui do Fred. O Fred, empresas que estão montando redes LoRa próprias em coberturas urbanas têm que ter licença? Vamos lá, Fred, você está falando de cobertura, né? Não de device. Não precisa. A LoRa usa uma frequência não licenciada, cobertura, ela não precisa de licença para montar rede, para operar. Mas isso não significa que o device tem que ter certificação. Perfeito, deixa eu só fazer um comentário.
ela não precisa da licença. Você tem razão, a rede é não licenciada. Mas para ela explorar o serviço, ganhar dinheiro com esse serviço, ela precisa ter uma licença MNC de multimídia como se fosse um provedor de internet. Senão ela não pode cobrar. SCM, né? SCM, isso. SCM. Serviço de multimídia e comunicação, né? Porque tem muita empresa que está montando rede de telegestão de iluminação pública usando gateways que não estão homologados. Isso. Isso está acontecendo. Tá errado. Se o gateway, ele transmite, então ele tem que estar homologado. É fato. E a empresa que explora o serviço da rede, se ela for vender para terceiros, ela tem que ter uma licença SCM. Tá, gente, e eu acho que tem muita gente que não sabe, que não tá fazendo. Mas a Anatel flexibilizou isso, viu, Thelminha? Foi, acho que agora em 2016, se eu não me engano, você consegue ter até 5 mil assinantes com uma autorização. Você entra no site, baixa uma autorização e até 5 mil assinantes você não precisa da licença SCM. Então, mas assinantes, a gente está falando... Estamos falando de rede LoRa para cidades, prefeituras, municípios. Tem lá 500, 5 mil, 6 mil devices LoRa. A gente não está falando de GSM, que é assinante que conta. Tudo bem, mas aí a partir do 5001 você precisa tirar a licença SCM. Tá. Aí tem um outro detalhe. É verdade. Muita gente não está levando isso em consideração. Não, perfeito. A gente sabe que a regra é essa, né? Essa seria a regra. Outro detalhe importante é mesmo você não precisando da licença SCM, tem muita licitação pública que exige. Aí você não consegue entrar numa licitação pública que você não tem a licença. Tá. Na área rural, acho que a gente tá na hora da gente encerrar, né? Vamos. Oi. Já deu horário, né? 2 horas aqui. Galera, obrigada pela presença. Ricardo, obrigada pela disponibilidade. Eu que agradeço. Guilherme, Fred, pessoal que interagiu, participou, pessoal que está quietinho, mas que está presente, Rodrigo Viana, Sandro Tama, Rinaldo falou bastante, Marcelo Vieira, gostei de te ver, quase nunca vem. Tem 2 membros novos que precisam se apresentar, que é o Érico e o Walter Bala. A gente precisa, eu acho que a gente vai ter que marcar mais reuniões para fazer essa rodada de cada um falar o que faz. Minha visão, gente, vocês que fabricam hardware, que coragem de entrar nesse mercado. Eu acho que vocês vão ser muito bem, porque eu já desisti depois dessa reunião. É muita obrigação, né, Thelma? É muita obrigação. Cara, se não você é uma startup... Isso foi a gota d'água que faltava para falar, hardware é doideira, é doideira. Não, e tem uma outra coisa que sai desse negócio... Desculpa, Ricardo. Pode falar, Guilherme. Falou da certificação Anatel, mas nós, por exemplo, a gente exporta, então tem que fazer FCC, tem que fazer CE, tem que fazer... nos países onde eu vou, eu tenho que fazer, entendeu? E olha, sabe que teve uma certificação que eu fui fazer de uma empresa que estava trazendo aqueles patinetes da Green, sabe aqueles patinetes sharing? Sim. Muito bem. Aqui no Brasil eles entraram em parceria com a RAP, depois foram comprados, aí ela comprou a Yellow, então teve todo um rolo, e aí foi fazer a homologação. E aí a gente auxiliou essa empresa que estava com eles aqui no Brasil. Vem tudo pronto, então não tinha engenharia aqui no Brasil. Aí a gente estava auxiliando. Aí nós tivemos um problema com os patinetes, porque os patinetes eram Bluetooth. Tá? Ele sincroniza Bluetooth com o seu celular, então tem que ter Anatel, não tem como fugir. Só que ele é um patinete, ele não é uma ETA. Eu não estou homologando só o radinho Bluetooth. Eu tenho que homologar o device todo, e o device é um patinete. E aí a gente tinha uma outra questão, que a gente teve que entrar numa homologação em metro. Porque o patinete elétrico foi considerado um brinquedo. E aí os caras ficaram desesperados, porque a quantidade de normas para aquilo ficou inviável. E aí a gente suou a camisa e ajudando e trabalhando. Aí nós descobrimos que para eu descaracterizá-lo de brinquedo, sendo elétrico, se ele fosse a gasolina não era brinquedo, mas sendo elétrico,
eu tinha que ter uma bateria maior do que 40 volts. Aí fizemos uma célula de bateria, solicitamos ali, ó, se vocês trouxerem de 42 volts, a gente consegue caracterizar que vocês não são brinquedo, né? E aí a gente fugiu do Inmetro. Mas, falando isso por quê? É o que o Guilherme falou agora. Isso que a gente está falando só de Anatel. Entendeu? Ainda tem todas as outras regras. Senti falta do pessoal da TC aqui, que é próximo da TC, para poder contribuir como é que funciona também a homologação de lá. A homologação da Sigfox, a gente tem um webinar aberto, completo, com o Zé Almeida, então quem quiser rever. Bom, gente, deixa eu falar, eu posso contar com vocês na divulgação do congresso, todo mundo marcando, @tudo sobre a IoT. Com certeza, Thelminha. Recomendando, vamos fazer uma agitação, todo mundo entre hoje e amanhã, para a gente, dar aquele boom no LinkedIn, dar aquele boom na rede social, tá? Com certeza. Maravilha. Próximas agendas, a gente se encontra, webinar aberto, gratuito, dia 9, a gente vai falar sobre cidade inteligente, então nós vamos acessar as luminárias lá de Uberaba, vamos acender e desligar, vai ser no período comercial, vai ser na hora do almoço, meio-dia, no dia 9, semana que vem. Dia 10, também à tarde, 15 horas, eu vou estar participando de um webinar com a Advantech, muito legal, eles estão com câmeras térmicas, então essa legislação nova para os shoppings abrir e mercados, vai precisar desses tipos de equipamento. Então, além de todos os serviços IoT que já tinha por trás, de mapa de calor, e entre outros, vai ter essa câmera térmica para medir a temperatura da pessoa. Então, a gente tem esses dois na semana que vem. Dia 15, segunda-feira, Blockchain, Rinaldo e Genari. Tá demais, tá? A gente fez um alinhamento, eu adorei. A gente também vai trazer um case real com Covid, que o Genari está trabalhando, então, de um aplicativo, essa questão, tem que liberar, se a operadora vai permitir onde eu estou, quem tem Covid, essa situação pode ser resolvida, o Genari vai falar um pouco mais desse trabalho. Depois, no dia 22 de junho, a gente tem HT Micron, então, para quem está aqui pensando em desenvolver, a gente vai falar como reduzir os custos no desenvolvimento de um dispositivo IoT. No dia 1, eu vou estar com a Mônica e com o Cadê Mônica e o Murilo. Eles estão com produtos de IoT muito legal para controlar home office. Então, IoT, ergonomia para atender o pessoal da central de atendimento, que tem que seguir alguns protocolos. Vai ter IoT nessa área, bombando com tudo. Então, que mais que a gente tem? É isso, dia 6 de julho, 5G e Wi-Fi 6. E vai ter ainda, que é só de membros, e também eu tô vendo se eu fecho negociações internacionais, tá bom? É isso, galera. Obrigada pela presença. Obrigada, Ricardo. Importante, gente, a gente está aqui para gerar negócios. Então, todo mundo que falou alguma coisa, deu algum destaque para vocês. Talvez você não precisa, mas você, por ser um profissional de IoT, vai ser requisitado. Indique os profissionais da comunidade, tá? A gente quer gerar negócios. Não adianta, assim, quer ligar, fazer uma pergunta para o Ricardo, ok, mas não vai ligar para o Ricardo para fazer 3 horas de reunião. Ele está aqui agora, cedendo o tempo dele, a consultoria, ele está fazendo a consultoria gratuita para mim, vocês pagaram para estar na comunidade. Então, vamos também buscar gerar negócios, o pessoal aqui que se destacou. É isso. Gente, obrigado, Thelminha, parabéns. Agenda lotada. Gente, a todos muito obrigado. Obrigado mesmo. Mas estamos à disposição, sempre que a gente pode ajudar, é o que eu sempre falo para o pessoal. Se tirar dúvidas, conversas, essas coisas, eu não me incomodo em ajudar, não. Eu sou bem claro, eu cobro quando o cara fala, faz para mim, vamos lá, a gente faz junto, tá? Mas estamos à disposição, até porque eu uso a comunidade também aqui e ali, então acho que a gente tem que se ajudar e gerar negócio sim, tá bom? Obrigado, Thelminha, valeu mesmo. Gente, a todo mundo, muito obrigado. Valeu, Ricardo, valeu todo mundo. Tchau. Eu que agradeço, tchau, tchau, grande abraço. Tchau, boa noite.